Sabe aquela sensação de não conseguir parar de assistir, mesmo sendo tarde da noite? Eu trouxe 10 séries que vão te dar exatamente isso. Eu sou Miguel do canal Filmeja 1. Inscreve agora, ativa o sininho e prepara o café. Vai precisar. Número 1, Black Summer, disponível na Netflix. 2 temporadas. Esquece tudo que você acha que sabe sobre série de zumbi. Black Summer não tem drama excessivo, não tem personagens que ficam parados discutindo enquanto o perigo chega. Aqui os mortos correm, e correm rápido, muito rápido. A primeira temporada acompanha uma mãe separada da filha no exato momento em que o apocalipse começa. Sem explicação, sem preparação, sem tempo para processar o que está acontecendo. Ela simplesmente precisa correr. O que torna essa série diferente de tudo no gênero é a forma como as cenas de ação são filmadas. Longas, sem cortes, com uma câmera que te coloca dentro do caos, de uma forma que faz o coração disparar, mesmo que você esteja sentado no sofá. Você não tem tempo de respirar. Os personagens tampouco. A segunda temporada muda o cenário para um inverno brutal. Neve, isolamento e zumbis que continuam sendo a coisa menos aterrorizante comparada com o que outros sobreviventes são capazes de fazer. 2 temporadas curtas, impacto enorme. Entra nessa série e avisa alguém que você conhece, porque você vai querer falar sobre ela quando terminar. Caos e adrenalina pura. A próxima vai para a Coreia do Sul, onde as armas ilegais tomaram conta das ruas. Gatilho, disponível na Netflix, 1 temporada. A Coreia do Sul inundada de armas ilegais, um policial que acredita na lei e um parceiro que ninguém consegue decifrar completamente, com métodos que estão sempre na linha entre o que é permitido e o que não é. Gatilho é um thriller policial sul-coreano que entrega exatamente o que o título promete: impacto constante, sem enrolação, com sequências de confronto que mostram o que acontece quando a violência das ruas escala para um nível que as forças convencionais não estavam preparadas para enfrentar. A série tem apenas 1 temporada, o que significa que a história está contida, sem gordura, sem episódios de enchimento. Cada bloco de 20 e tantos minutos entrega algo que importa. A Coreia do Sul tem produzido alguns dos thrillers de ação mais originais dos últimos anos, e Gatilho entra nessa lista como um dos títulos que mais surpreende quem chega sem expectativas altas. Coloca no domingo à tarde e vai acabar antes de perceber que o sol já se pôs. Armas e caos em Seul. A próxima tem super-heróis, mas não do tipo que você está acostumado a ver. Em Movimento, disponível na Disney+, e Star+. 1 temporada, 3 adolescentes. Uma escola comum. Vidas que pareciam normais até demais. E então, algo começa a aparecer. Habilidades que não deveriam existir. Instintos que nunca foram treinados, mas que chegam quando o perigo aparece. Eles herdaram os poderes dos pais, ex-agentes de operações secretas que tentaram deixar esse mundo para trás quando tiveram filhos. Mas o passado não ficou onde deveria. Assassinatos misteriosos em Seul começam a ligar o presente ao que os pais fizeram anos atrás. E agora, o tempo de esconder acabou. Moving é diferente de qualquer série de super-heróis que você já viu. Não tem uniformes coloridos, nem discursos sobre responsabilidade. Tem famílias, tem o peso de segredos que destruíram relações, tem adolescentes descobrindo quem são num momento em que não podem se dar ao luxo de errar. A temporada única tem uma duração generosa que usa cada episódio para construir personagens que você vai sentir de verdade quando o perigo chegar. Uma das melhores surpresas que o streaming sul-coreano produziu nos últimos anos. Inscreve agora no Filmeja 1, ativa o sininho e partilha com alguém. Essa lista merece chegar longe. Vamos continuar. Round 6, disponível na Netflix. 2 temporadas. O jogador 456 sobreviveu, ganhou o dinheiro e então fez algo que ninguém esperava:
desistiu de ir embora e voltou. 3 anos depois dos eventos que chocaram o mundo inteiro, Ji-hoon entra de novo no jogo. Não pela necessidade, pela missão de destruir a organização por dentro. A primeira temporada foi um fenômeno que ninguém previu. Uma série sul-coreana que se tornou a mais assistida da história da Netflix num intervalo de semanas, com jogos infantis transformados em execuções que o mundo inteiro ficou a discutir. A segunda temporada mantém a brutalidade dos jogos, mas adiciona uma camada nova à narrativa, a de alguém que conhece as regras e que entrou de olhos abertos para tentar mudar o resultado. Mais complexo, mais político e com reviravoltas que mostram que a equipe criativa não estava disposta a repetir uma fórmula só porque funcionou. As 2 temporadas estão disponíveis agora mesmo. Se você ainda não viu a primeira, você tem um fim de semana inteiro pela frente. Jogos Mortais. A próxima tem um advogado novato, jogado no mundo mais perigoso que existe. Recruta. Disponível na Netflix. 2 temporadas. Owen Hendricks tem 20 e poucos anos, um emprego novo na CIA e 0 experiência com o tipo de situação em que se meteu. Uma ex-colaboradora da agência ameaça expor segredos que afundariam pessoas importantes e, de alguma forma, esse estagiário de advogado virou a pessoa responsável por resolver o problema. O que começa como uma crise burocrática vira rapidamente uma perseguição internacional onde cada pessoa em quem ele confia pode estar a trabalhar para o outro lado. A primeira temporada é rápida, engraçada quando precisa ser e genuinamente tensa quando o perigo chega. O protagonista não é um super espião. É um miúdo inteligente a tentar sobreviver num mundo onde todos os outros têm muito mais experiência e muito menos escrúpulos. A segunda temporada eleva a escala. Novas localizações, novas ameaças e um Owen que aprendeu o suficiente para ser perigoso, mas não o suficiente para estar seguro. 2 temporadas que passam num instante e deixam a sensação de querer mais imediatamente. Espionagem com humor e tensão. A próxima vai para Londres no Natal, com uma espiã que perdeu o amante. Black Doves, disponível na Netflix. Uma temporada Londres, Natal, luzes, decorações e uma espiã que passa os dias fingindo ser a esposa perfeita de um político importante, enquanto passa informações secretas para quem realmente a emprega. A cobertura era perfeita, era sustentável. Até a noite em que o seu amante foi assassinado e tudo que ela tinha construído começou a desmoronar ao mesmo tempo. Para descobrir quem ordenou a morte e por quê, ela liga para a única pessoa em quem confia completamente, um velho amigo que resolve problemas com métodos que ninguém deve saber que existem. Black Doves é espionagem adulta, sem gadgets impossíveis, sem agências que funcionam perfeitamente. Tem 2 personagens com histórias que importam, navegando por uma conspiração que cresce a cada episódio. O contraste entre o Natal decorado de Londres e a violência que existe por baixo dessa fachada é usado de forma inteligente ao longo de toda a temporada. Uma série que surpreende pela qualidade e que termina deixando muito espaço para uma segunda temporada que os fãs já estão exigindo. Alvo Primário, disponível na Apple TV+, uma temporada. Edward Brooks descobriu algo que não deveria ser possível. Um padrão escondido nos números primos, aqueles números que a matemática considera aleatórios, que poderia dar acesso a praticamente qualquer sistema encriptado do mundo. Cada banco, cada governo, cada comunicação privada que existe em formato digital. E quando essa descoberta chegou aos ouvidos de quem não deveria saber, a vida de Edward deixou de ser a de um jovem gênio da matemática para se tornar uma fuga constante de inimigos que ele não consegue ver. Alvo Primário é um thriller de espionagem construído sobre uma premissa matemática real. E essa base sólida na realidade é o que faz cada momento de tensão parecer plausível, de uma forma que a ficção pura não consegue alcançar. A parceria com a agente da Annie, esse cria uma dinâmica que equilibra o conhecimento técnico dele com a experiência de campo dela, de forma que cada episódio
avança numa direção que não consegues prever completamente: matemática e espionagem. A próxima vai para o oeste americano, 1857, e nenhuma lei que valha alguma coisa. Terra Indomável, disponível na Netflix, uma temporada, minissérie oeste americano. Uma família que deixou tudo para trás com a promessa de que lá fora existia um começo melhor. O que encontraram foi terra dura, frio que não perdoa e uma violência que não pede licença nem tem regras escritas em lado nenhum. Terra Indomável é um épico de sobrevivência construído com um realismo histórico que não romantiza o que a vida no Oeste realmente era. Brutal, injusta e cheia de momentos em que a linha entre civilização e barbárie desaparecia completamente. A minissérie tem o tamanho certo, não sobra tempo e não falta espaço para a história respirar. Cada episódio tem o peso de uma etapa numa jornada que ninguém tem a certeza de conseguir completar. Para quem curte westerns com substância, esta é a recomendação da lista: Oeste Selvagem. A próxima vai para o Texas: petróleo, dinheiro e poder que corrompem tudo. Landman, disponível na Paramount+, uma temporada. Tommy Norris vive no meio disso tudo. Não é o bilionário que assina os cheques, nem o trabalhador que arriscasse nas plataformas a 12 horas por dia. É o homem no meio, o que resolve os problemas que nenhum dos dois lados quer saber, que conhece as regras do jogo melhor do que qualquer um e que há muito percebeu que neste negócio não existe linha limpa entre quem tem poder e quem o usa. Landman é uma série sobre a indústria petrolífera no Texas que funciona como uma janela para um mundo onde fortunas são feitas e destruídas em negociações que acontecem fora de qualquer câmera. Billy Bob Thornton carrega a série com uma presença que faz cada cena parecer mais pesada do que estava escrita. Um homem que conhece o sistema por dentro e que já aprendeu que conhecer o sistema não te protege dele. Uma primeira temporada que estabelece um universo denso e personagens que têm peso real, petróleo e poder. E para fechar esta lista com tudo, o maior assalto já planeado na televisão. La Casa de Papel, disponível na Netflix, 5 partes, completa. O professor não improvisa. Cada detalhe foi pensado, cada cenário foi simulado, e mesmo assim, quando 8 pessoas entram na Casa da Moeda da Espanha com fatos vermelhos e máscaras de Dalí, nada corre exatamente como planeado. Essa é a grandeza de La Casa de Papel, um plano brilhante a ser testado pela realidade de uma forma que te mantém completamente investido durante 5 partes que juntas formam uma das narrativas mais completas e mais emocionantes que o streaming já produziu. A primeira e segunda parte estabelecem o assalto original com uma energia que te faz assistir episódio atrás de episódio sem conseguir parar. A terceira e quarta parte elevam tudo para outro nível, com um segundo assalto ainda mais ambicioso e com personagens que cresceram de uma forma que justifica cada minuto que passaste com eles. A quinta parte fecha a saga com um peso emocional que vai partir alguns fãs pela metade. Todas as partes estão disponíveis agora mesmo. Se ainda não viste, tens um dos maiores maratonas da história do streaming esperando por ti. Se já viste e sabes o que vem aí, obrigado por ficares até aqui. 10 séries. Um catálogo que vai durar semanas. Comenta qual você vai começar hoje, partilha agora com alguém e se inscreve no Filmeja 1. Eu sou Miguel e a sessão nunca termina por aqui.